querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e quero trazer para você um assunto da habilidade 23 do Enem. Nós vamos falar de geração de energia elétrica, os vários tipos de mecanismos que podem acontecer. Se você apoia essa iniciativa, deixa logo aquele seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber aquele aviso esperto. Bom, o que acontece? Existem várias formas de você gerar energia elétrica. Lembre-se, primeiramente, do princípio da conservação da energia. Energia sempre se conserva. Então você deverá transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Aqui no primeiro caso, você está diante de uma hidrelétrica. O que acontece numa hidrelétrica? A transformação da energia potencial gravitacional da água em energia cinética, energia de movimento da água. Esta energia do movimento da água vai empurrar o que nós chamamos de turbinas. Douglas, o que é uma turbina? É algo parecido com um catavento. Você já brincou de catavento? Já soprou um catavento? Você viu que o fluxo de ar pelo catavento faz o catavento girar? Exatamente algo parecido com isso acontece aqui nas turbinas da hidrelétrica. Ela vai receber o movimento da água e com isso vai movimentar estas pás que vão acabar gerando energia elétrica através de um mecanismo gerador, que envolve ímãs e bobinas. Depois eu vou falar um pouco sobre eles. Aqui nós temos as máquinas térmicas. Essas máquinas térmicas transformam energia térmica em energia mecânica. E esta energia mecânica depois é convertida em energia elétrica, de forma semelhante ao que acontece aqui na hidrelétrica. A energia mecânica do movimento da água é transformada em energia elétrica. Aqui a energia térmica na termoelétrica vai ser transformada em energia mecânica, empurrando estas pás aqui da turbina, e depois isso daí vai ser transformado em energia elétrica. Eu já vou falar o que acontece aqui com mais carinho. Olhando aqui para as usinas solares, o que elas vão fazer? Elas vão receber a energia solar, que chega até nós através de ondas eletromagnéticas, em painéis de silício. Estes painéis, eles recebem as ondas eletromagnéticas e isso provoca o movimento dos elétrons de um painel para outro. Esta movimentação dos elétrons possibilita a geração da energia elétrica que vai acender lâmpadas e vai iluminar a sua casa, né, que vai fazer funcionar o seu micro-ondas e outros equipamentos. Aí vai existir ainda um inversor que vai transformar o tipo de corrente contínua em corrente alternada, mas aí é um papo para uma outra hora. E por fim aqui nós temos os geradores eólicos, né, ou aerogeradores. Eles recebem a energia do movimento do vento, isso transforma em energia mecânica do movimento dessas pás. É uma turbina, como você está vendo ali. Aqui a água empurra essa turbina, o vapor de água empurra aquela outra turbina e o aerogerador é empurrado pelo próprio ar. E com isso, este movimento vai ser capaz de ser transformado em energia elétrica com um equipamento parecido com esses dois. O único que não precisa deste equipamento é o da energia solar. A energia solar não usa o que nós vamos chamar aqui de gerador de energia elétrica. Aqui, na incidência do Sol, já direto transforma a energia luminosa em energia elétrica. A habilidade 23 do Enem diz que você deve ser hábil, né? Você deve ter a habilidade de avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Então você precisa estar preparado para avaliar tudo isso. E é em cima desta observação que a gente vai ter um novo olhar sobre cada uma dessas formas de geração. Voltando aqui.
O que acontece quando nós vamos construir uma hidrelétrica? Nós vamos precisar criar uma barragem de água para controlar o fluxo de água. Este fluxo de água vai exigir, na construção da barragem, que a gente alague uma grande região. Então, o lugar onde não havia água vai ser preenchido com água para que a água atinja grandes alturas, para depois, ao descer, ao cair, movimentar as turbinas. Então existem impactos ambientais. Você não vai gerar dióxido de carbono nesse processo, mas você vai modificar toda a vizinhança, porque ali onde você está construindo, você vai alterar os ecossistemas, você vai talvez deslocar famílias que ali moravam para poder fazer a construção disso daí. Então hidrelétricas podem não ter problemas, gerar problemas quanto à emissão de poluentes no ar, mas eles vão ter impactos socioambientais. Por outro lado, quando você olha uma máquina térmica que vai queimar alguma coisa, vai produzir aqui, você pode queimar carvão, você pode queimar petróleo, gasolina, você pode queimar gás, nossa, o que você quiser queimar aqui vai gerar o calor. Mas você também pode provocar uma reação de fissão nuclear. Se você pegar o urânio, que é um elemento que está radioativo, este urânio, você pode bombardear com nêutrons e provocar a fissão, a quebra deste núcleo grande do urânio em núcleos menores. Este processo envolve transformação de energia e com isso você pode aquecer vapor d'água. Este vapor d'água gerado do aquecimento da água, você pega uma porção de água, esquenta, esta água vai entrar em ebulição. No que ela entra em ebulição, ela se expande. E ao se expandir, ela pode empurrar algo. Empurrar significa fazer força e deslocar. Quem faz força e desloca, quem empurra, provocando deslocamento, efetua trabalho. E efetuar trabalho significa transferir energia. É exatamente isso que este vapor aqui canalizado vai fazer. A gente deixa a água entrar em ebulição, este vapor aqui canalizado vai empurrar uma turbina, que nada mais é, como eu já havia dito, que um catavento. Este catavento girando vai poder, a partir da realização de trabalho, no equipamento aqui que é o gerador elétrico, fazer a geração da energia elétrica. Então, o impacto que a gente vai ter aqui, bom, se você estiver queimando carvão, petróleo, gás natural, um dos produtos, né, além de fuligem que pode aparecer, além de queima incompleta, vai ser o dióxido de carbono, que é um gás estufa. Ele aumenta o efeito estufa. Ele retém energia térmica na atmosfera, fazendo com que a temperatura da superfície terrestre aumente. É o chamado aquecimento global. Outra coisa, se você utilizar as reações de fissão nuclear, você vai ter, ao final do processo, elementos radioativos. Estes elementos radioativos precisam ser muito bem guardados, porque a radiação dele vai passar anos e anos, centenas de anos ainda existindo, o que pode ter impactos tanto ambientais, econômicos, sociais. É um problema sério esses resíduos radioativos que vêm do problema das usinas termonucleares. Douglas, e a geração de energia elétrica a partir da energia solar? Essa daí é o que tem o menor impacto possível. Existe algum impacto? Sim, no processo de fabricação e tal, mas é mínimo. Só se acontecer algum acidente. O silício, que é a matéria-prima utilizada na manufatura desse painel, né, na fabricação desse painel, ele é bem abundante na superfície terrestre. Então, de todas, talvez a usina solar seja a que tenha menor impacto. Já a eólica, ela tem dois impactos básicos. O que pode acontecer com esta usina eólica? Ela pode criar ruído,
Este ruído, né, é poluição sonora e ela também pode matar pássaros. Os pássaros que voam nesta região, eles podem ser colididos, né, podem vir a colidir com as pás deste aerogerador. Não é um impacto de grandes proporções, mas existe. Ainda temos outro problema. Se você quiser instalar cada um desses aqui, vai ter suas peculiaridades. Você precisa, para instalar uma hidrelétrica, da existência de relevo, de desnível e de um rio que possa correr. Você tem de ver se a região pode ser alagada ou se esses impactos vão impedir a instalação de uma usina lá. Os aerogeradores, você precisa que a região tenha disponibilidade de ventos. Se não houver disponibilidade de ventos, você vai perder dinheiro ao instalar e não conseguir gerar a quantidade de energia que estava sendo esperada. As usinas de queima, né, as usinas termoelétricas e as usinas termonucleares, elas têm grandes impactos ambientais. Além de você ter o problema da produção de dióxido de carbono, você vai ter a água quente resultante desse processo. Essa água quente, o calor gerado, nem toda energia térmica gerada é transformada em energia elétrica. A quantidade que não é transformada é bem relevante e vai ter de ser dissipada para algum lugar, vai ter de ser jogada ou na atmosfera ou em algum rio que deve passar pelas proximidades. Então você vai ter impactos térmicos também desta ordem. Douglas, e o que mais? Você precisa ter disponível um material para poder queimar, a chamada matriz energética para poder fazer isso. Já que na energia solar você precisa ter luz. Tem de ser um local bem iluminado, você não pode ter sombras de prédios nas proximidades, nem grandes montanhas que venham a cobrir em grande parte do dia. Você precisa ter grande incidência solar. É interessante nas zonas equatoriais, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, são os lugares mais interessantes para você colocar este tipo de material, senão não vai funcionar muito bem, ok? Agora, vamos entender como funcionam as máquinas térmicas. Vem comigo. Aqui ao lado eu representei uma máquina térmica. Aquela máquina térmica que a gente viu há pouco no desenho aqui em cima. Esta daqui. Você vai ter alguma coisa queimando para fornecer energia térmica pelo mecanismo calor para esta água. Esta água, ao se expandir, vai transferir energia pelo mecanismo trabalho. São dois mecanismos de transferência de energia que existem. O calor, que ocorre em escala microscópica, e o trabalho, que a gente visualmente é capaz de ver através das forças e dos deslocamentos em grande escala. Bem, olhando aqui para esta máquina térmica, nós vemos que para que ela funcione, é necessário que o ambiente ao redor dela esteja em desequilíbrio térmico. Você precisa ter uma fonte quente e uma fonte fria e para colocar a máquina entre estas duas fontes. O que a fonte quente vai fazer? Vai fornecer energia para a máquina. Dentro desta máquina existe um fluido operante. O nosso fluido operante, neste caso, é a água. A fonte quente fornece calor para a água entra em ebulição e para se transformar em vapor ela se expande. Quem se expande se desloca fazendo força e empurrando aqui este catavento, que seria a nossa turbina, que por sua vez está acoplada a um gerador elétrico. No que ele empurra, efetua trabalho. E quem efetua trabalho transfere energia. Esta energia vai para o nosso gerador elétrico. Mas a gente acabou criando um vapor de água quente. Este vapor de água quente não pode ficar quente. A gente precisa resfriá-lo. E algo para ser resfriado vai precisar de entrar em contato com alguma coisa a uma temperatura menor, que a gente vai chamar de fonte fria. Então a gente vai precisar usar a atmosfera ou as águas de um rio para poder resfriar a nossa máquina, porque senão a nossa máquina vai superaquecer e não vai conseguir funcionar.
Toda máquina térmica precisa de um sistema de refrigeração, o chamado irradiador de calor ou condensador. Por que condensador? Porque aqui nesta etapa a gente vai ter este vapor de água condensando, voltando a se tornar líquido para retornar à nossa câmara aqui, para receber calor da fonte quente. Então, nesse tipo de máquina térmica, você vai precisar usar a atmosfera ou a água de um rio, algum lugar que vai ser chamado de fonte fria, para receber o calor que não foi aproveitado. Douglas, como assim? Olha aqui, você recebe calor da fonte quente. Parte desta energia recebida pelo mecanismo calor aqui da fonte quente vai ser transferida pelo mecanismo trabalho para o gerador elétrico, que vai transformar este trabalho em energia elétrica e distribuir por meio dos cabos, dos fios, para as casas das pessoas. O que não é transformado em trabalho precisa ser dissipado para o ambiente, para a tal da fonte fria, que vai ser a atmosfera ou um rio, provocando assim impacto térmico durante o seu funcionamento. O princípio da conservação da energia diz que toda energia que entra deve sair. Então, entrou o calor, nem todo o calor foi transformado em trabalho, o que não foi transformado precisa ser jogado para o exterior. É assim que vão funcionar as máquinas térmicas. E existe uma lei chamada segunda lei da termodinâmica que diz que é impossível, você nunca vai ver isso, é impossível você pegar todo o calor aqui da fonte quente e transformar em trabalho mecânico. Sempre você vai precisar de um dissipador de energia. Os motores de carros são exemplos. Eu vou fazer uma lista de exemplos para você saber que máquinas térmicas estão ao seu redor todos os dias. Alguns exemplos eu coloquei aqui para você de máquinas térmicas. Ali em cima você vai ter os trens de Maria Fumaça, são umas das primeiras máquinas térmicas que funcionavam queimando carvão. Carros com motor a gasolina, que vão queimar gasolina, carros com motor a etanol, que vão queimar o tal do álcool, que pode ser oriundo da cana-de-açúcar ou do milho. Você tem os motores a diesel, você tem motor a gás natural, usinas térmicas, as chamadas termoelétricas, as usinas termonucleares, usinas de biomassa, tudo que queimar alguma coisa é uma usina termoelétrica. Motores geradores de energia, de emergência, já viu que quando acaba a energia em um prédio, né, a energia que vem da distribuidora deixa de ser fornecida ao prédio, ele tem um sistema de emergência para não deixar os elevadores pararem de funcionar? É um motor térmico que geralmente queima diesel. E as antigas máquinas de tear, na época da primeira Revolução Industrial. Então houve uma revolução na humanidade quando se criaram as máquinas térmicas, propostas por James Watt. James Watt, que virou uma unidade de medida de potência, ele idealizou essas máquinas que criaram uma revolução na indústria. Você começou a deixar de usar o trabalho humano, os homens fazendo força e deslocando as coisas, para usar o trabalho de uma máquina desse tipo. Então existe história relacionada à construção dessas máquinas. Bom, além disso, você já se perguntou como é que acontece a transformação do trabalho em energia elétrica? Vem comigo. Aqui nesta imagem você está vendo um alternador. Como é que funciona este equipamento? Ele tem aqui uma parte chamada rotor, que está ligada aqui a um eixo. Este rotor ele é cheio de eletroímãs, cheio de ímãs. Estes ímãs vão girar junto com aquilo que vai fazer o eixo girar. No caso, tanto da hidrelétrica quanto da termoelétrica, você vai ter o eixo girando, até do gerador de energia eólica, né? Você vai pegar a rotação daquela turbina e vai fazer esta rotação acoplada aqui ao gerador de energia elétrica, vai girar também lá o gerador. E dentro deste gerador vai haver os ímãs girando, mas ao redor deles vai haver uma parte parada chamada estator. O que é que tem neste estator? Vários fios de cobre enrolados que vão funcionar como bobinas. Ao girar este rotor,
Estes ímãs do rotor você vai provocar variações de fluxo magnético aqui nestes fios de cobre, nessas bobinas de cobre, que vai empurrar os elétrons ali, gerando a corrente elétrica, gerando energia elétrica. Os geradores das usinas que a gente conhece vão funcionar de forma semelhante a este daqui. Então eu peguei esta imagem para facilitar a sua compreensão. Tudo bem? Vamos agora falar de matrizes energéticas. Vamos agora falar das matrizes energéticas. Matriz energética é todo aquele elemento que a gente pode utilizar para transformar em energia que será utilizada pelo homem em alguma de suas atividades. Quer seja para carros, para energia elétrica que vai acender as lâmpadas da sua casa, vai fazer sua geladeira funcionar, seu micro-ondas, seus equipamentos, seu celular, seu PC, enfim. Então a gente tem esta matriz energética que pode ser petróleo, gás natural, carvão, urânio, água, sol, vento, fontes geotérmicas, biomassa. No mundo, a gente vê que a principal matriz energética é o petróleo e seus derivados. Douglas, como assim seus derivados? A gasolina, por exemplo, é um derivado do petróleo. Então a gente diz que a gasolina faz parte desta matriz energética. Gás natural, outro ponto. Nós temos carvão. Nós vamos ter aqui nuclear 1,4%, aquela de fissão, de quebra de núcleos de urânio. Aí nós vamos ter hidráulica, derivados de cana, lenha e carvão vegetal. E aqui nós vamos ter outras fontes não renováveis e outras fontes renováveis. O que são fontes renováveis e fontes não renováveis? Fonte renovável é aquela que rapidamente, num curto intervalo de tempo, consegue se renovar. É o caso, por exemplo, do carvão vegetal. Você, em um curto pedaço de tempo, um curto intervalo de tempo, consegue replantar as árvores e daí fazer uso do carvão e da lenha. Derivado de cana também. No caso da energia hidráulica, que faz parte da hidrelétrica, a energia da água, ela também é renovável. Rapidamente, você repõe aquela água, né? Como assim? A água desce pela hidrelétrica, depois ela vaporiza lá embaixo pela incidência da luz solar, e quando chove, ela cai de novo em cima. Então, a rigor, a gente poderia dizer que a energia que a gente utiliza da água vem do sol. A maior parte das energias que a gente utiliza no nosso cotidiano vem do sol. Então, essas energias que em um curto intervalo de tempo podem ser reutilizadas são chamadas energias renováveis. Por outro lado, há algumas fontes de energia que você não consegue renovar, que é o caso do petróleo e seus derivados. Demora milhares de anos para que você consiga fazer o petróleo. A rigor, o petróleo que você utiliza hoje em dia, ele vem da era dos dinossauros, né? É matéria orgânica que acabou ficando sob determinadas condições de temperatura e pressão e foi transformada em petróleo e fica lá debaixo da terra. Então, para você conseguir petróleo vai demorar alguns milhares de anos. Então, nós dizemos que não é prontamente renovável. O gás natural, a mesma coisa. Carvão mineral, também não. Então, nós temos esses problemas. Agora, esta aqui é a matriz energética brasileira. A matriz energética mundial é um pouco diferente. Você vai notar aqui que ela vai ter um grande consumo de gás natural, petróleo e carvão. Biomassa, nuclear, hidráulica, esses outros tipos já são de menor percentual. Veja que então no Brasil nós fazemos uso de uma grande proporção em comparação com a situação mundial. Aqui no Brasil nós utilizamos muitas fontes renováveis. Destaque aqui para a energia hidráulica. Os países acabaram fazendo alguns acordos no protocolo de Kyoto de redução, os países desenvolvidos para reduzir o consumo de fontes não renováveis que vão aumentar a emissão de gases estufas. Essa redução de gases é um acordo, então os países multam as empresas que ultrapassam o limite de emissão de gases estufa.
Por outro lado, aquelas empresas que não emitem gases estufas podem ganhar o que nós chamamos de crédito de carbono. Esses créditos de carbono ou redução certificada de emissões são certificados emitidos por uma pessoa ou para uma empresa que reduziu sua emissão de gases de efeito estufa. Nesse processo, você pode até vender esse seu certificado, você pessoa ou você empresa que reduziu, para uma outra empresa que iria ter de pagar multa. É meio que uma compensação, né? Este certificado que você conseguiu te dá um crédito para poder gerar mais gases estufa. Se você não vai gerar, você repassa esse crédito para uma outra empresa e assim a economia anda. Muitas pessoas dizem, mas Douglas, eu jurava que o uso da energia das hidrelétricas fosse muito maior. A matriz energética está relacionada a toda a energia útil utilizada, né? Útil utilizada é bem redundante, mas olha só que legal. A produção de energia elétrica é que tem 60% de origem na hidrelétrica, na hidroeletricidade. A termoeletricidade já é uma proporção menor, mas bem significativa. A eólica tem ganhado espaço. A energia solar, pequena, mas crescente. Energia nuclear também pequena. Se você for pegar o uso de combustíveis termoelétricos fósseis, a gente tem gás natural, petróleo e carvão, mineral e alguns outros. Assim, nós terminamos a nossa abordagem sobre as transformações de energia. Nós vimos as matrizes energéticas, nós falamos sobre as máquinas térmicas e nós chegamos a ver o contexto da geração de energia elétrica no Brasil e no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, não custa nada para você e faz uma grande diferença para o nosso canal. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e aperta o sino das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Quer aprender física comigo? Acesse o meu canal, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê!